Olá, muito bom dia! Estamos começando mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquecem, assina aqui embaixo no inscrever-se, vem fazer parte desta grande família e ativa o sininho. Todos os dias, a partir das 10 horas, entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, entrevistas e, claro, quadros especiais. Com muita entrevista, muita informação, falamos sobre tudo, política, economia. A gente tem o Dia da Cultura, da Arte, do Lazer, a poesia. Tem aquele dia também da modernidade, atualizações jovens, com 3 meninas que vêm aqui e brilham para vocês. Além de muito esporte, aquela partida aí que você gosta do seu time, aquela partida que você não conseguiu assistir, ou os momentos aí em destaque dessa jogada. Você consegue então acompanhar por lá tudo isso aqui através deste QR Code. Apontando a câmera do seu celular, você tem acesso a essa gama de conteúdo. Por esse conteúdo, você consegue ali conhecer um pouquinho de cada programa. tvplay.com.br. Você é guiado para este site através deste link e pronto. Por lá você escolhe se você assiste ao vivo ou as reprises. Além de tudo, dá para pausar, acelerar, voltar. Dá para assistir um pouquinho, depois do compromisso volta a assistir de novo. Ou seja, você é atualizado a todo e qualquer momento, tá? Não esquece, tvplay.com.br, acessando aqui através da câmera do seu tablet ou smartphone. Através do nosso Instagram também somos uma grande família. Através de lá, você consegue acompanhar alguns trechos aqui dos nossos bastidores. Afinal, são 20 anos contando a sua história, tendo você presente aqui conosco e não seria diferente. Com muitas estreias, você recebe lá em tempo real e em primeira mão. Olha, já quero começar falando aqui com vocês sobre um dos nossos destaques do dia. A abertura oficial do Itapedro 2024. Itabuna recebe uma grade com diversos nomes. Nomes aí, olha, que marcam gerações e, além de tudo, que movimentam a economia. A gente sabe que esta é a 4ª edição do Itapedro. Conta ali com a grade muito grande, uma grade também muito esperada. O público vai à loucura toda vez que é anunciado. E quarta-feira não foi diferente. Aconteceu, então, ali no Shopping Jequitibá, esse encontro ali de grandes nomes, né? O nosso prefeito esteve presente contando ali então sobre os detalhes da festa. Quando a gente fala desse momento festivo, o mês de junho movimenta a economia. E quando a gente fala do maior Itapedro, então, aqui do Brasil, a gente fala de quê? Do nosso Itapedro. O São João traz, né, essa memória afetiva, aquele forrozinho, um shotzinho e, além de tudo, a gente sabe que os ambulantes, o Uber, o pessoal que aluga suas casas, os hotéis, você que fornece algum tipo de serviço ou produto, sabe do que eu estou falando. A gente entende que essa é uma época em que todo mundo sai ganhando. E você aí de casa, não perde essa matéria porque ela está mais do que especial. Itabuna sabe receber, é uma cidade acolhedora. A tradição da 4ª edição do Itapedro marca grandes eventos, uma cidade polo, uma cidade que tem hoje um movimento comercial, uma cidade de 200 mil habitantes, e isso aquece muito a economia da cidade. Movimenta o comércio, movimenta a atividade econômica, grandes atrações. Não vamos fazer diferente do que foi o ano passado, vamos superar ainda mais as expectativas, não só nas atrações, mas na estrutura de palco, de som, de segurança pública, porque uma festa como essa não dá para fazer se não tiver o apoio do setor de segurança, das forças de segurança. Uma festa como essa, nós contamos sim com o apoio do Estado e contamos com o setor privado. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho Itabuna realizar na nossa administração, que foi iniciativa nossa, Itapedro, a 4ª edição.
O nosso prefeito soube conduzir para que essa festa crescesse de uma forma muito rápida, organizada e com a grande amplitude de divulgação e mídia. Isso a gente faz com que a nossa cidade possa receber um fluxo de turistas muito grande, impulsionando a economia local, oportunizando a apresentação de grandes artistas da nossa terra nessa grade, e vai ter mais de 30 atrações, são 4 noites de festa, mais o Itapedrinho que vai ocorrer no dia 2 de julho, uma festa para a família, uma festa para a criançada, e a gente fica muito feliz. Eu não tenho dúvida que esse ano a gente conseguiu reunir grandes nomes e eu acho que a gente ainda vai superar, ainda mais porque tem algumas novidades que serão lançadas ao longo do mês. Olha, a gente está pensando em algumas inovações, há uma preocupação muito grande com o tamanho do espaço, pelo público que a gente já teve. Foram mais de 400 mil pessoas aqui no ano passado, em uma única noite ultrapassou mais de 142 mil pessoas, e o espaço ele é um fator importante, mas que também acaba um pouco limitando as possibilidades de ampliação desse tipo de experiência, né, que está além das apresentações ali no palco. No ano passado a gente inovou com a tirolesa e esse ano vai ter também uma surpresa aí que logo logo a gente vai estar dizendo. Olha, esse daí é um grande evento que reúne muitas atrações e atrações locais também, tá? Esse forrozinho bom aí que anima a galera, o famoso arrasta-pé. Além de tudo, a gente entende a importância econômica do Itapedro aqui para toda a região, né? A gente fala porque ele é sediado em Itabuna e se entende então que Itabuna recebe ali muitos turistas, além das cidades circunvizinhas que estão aqui presentes. Mas a economia movimenta para todas essas cidades, né? A gente entende a importância de um evento grandioso como esse, né? Um evento realmente muito bonito, e a gente entende também e fala sobre segurança pública. Um evento como esse, que reúne milhares de pessoas, é importante se ter uma equipe também qualificada ali, dentre os policiais e até mesmo a equipe de segurança, para fazer então ali a festa ser ainda mais agradável. Agradável até porque vai muita gente, todo mundo quer curtir, quer ouvir aquela banda gostosa, o seu sertanejo, o forrozinho. Olha, e atrações que movimentaram aí então toda a galera, né? Ivete Sangalo, que já esteve presente também no ano passado, está confirmada esse ano. Calcinha Preta, que é uma banda também, olha, que eu diria que é de casa. Calcinha Preta tem essa referência com Itabuna, diversos shows e, além de tudo, diversos outros artistas que pisarão também no palco pela primeira vez. Então, essa é uma oportunidade tanto, né? Talvez seriam shows que muitas pessoas não assistiriam nunca na vida. E com agora essa oportunidade, trazendo o artista aqui para pertinho da gente, a gente consegue presentear aí então toda a população com shows belíssimos. Ano passado, olha, teve até tirolesa, hein? Ano passado teve tirolesa, o pessoal brincando ali a todo momento. E para finalizar, a gente já sabe, a festa finaliza com o Itapedrinho. É festa para todo mundo, é a festa da família. Os pais curtem ali 4 noites agitadas, animadas ao som de grandes artistas. E a criançada, olha, recebe ali a festa final. O Itapedrinho com muita diversão, com brincadeiras, muitos prêmios, e a gente sabe, todo mundo sai feliz, né? Essa é uma iniciativa muito bonita também, pensando na criançada que adora se divertir. E para quem também tem um filho ali, já fica na expectativa após os 4 dias, sem saber o que vai levar a criança para fazer, para ela também se divertir. Então ali tem uma gama de personagens, a criançada adora, fica super feliz. Além de que os pais, têm a oportunidade de conhecer aí grandes artistas. Então, parabéns aí a toda a equipe. A equipe, então, da FIC, a Prefeitura, a CESOP também, que faz parte do evento, que cuida ali brilhantemente, então, de toda a estrutura, faz com que seja uma festa realmente com muita segurança. E a gente fica agora na expectativa, olha, para serem lançados os dias. Que dia cada banda vai tocar em nossa cidade? Olha, um outro assunto que eu quero falar com vocês também, que os olhos do mundo, então, se concentram e estavam na expectativa ali,
no Vaticano em receber a notícia, a fumaça branca saindo pela chaminé. Ontem, por volta das 13 horas, pelo horário de Brasília, saiu então o resultado. Saiu a resposta em que todo mundo queria ouvir e saber. Foi eleito então o sucessor do Papa Francisco. Olha, essa foi uma decisão ali então de unanimidade. O novo Papa foi escolhido e a fumaça branca saiu ali da chaminé, anunciando então o encerramento do conclave. Pouco depois das 14 horas, veio então o anúncio, Habemus Papam, seguido então da apresentação do cardeal Robert Francis. E olha, ele foi eleito aí então como Papa Leão XIV, direto ali da sacada central do Vaticano. Ele chegou, sentiu ali a energia então dos fiéis, ficou por algum momento ali também em silêncio e logo em seguida fez também, após a sua aparição, o seu discurso, pedindo então ali por paz e falando sobre o amor e a união que teria aí a iniciativa dele na escolha também do nome. Ele fez, então, ali um breve discurso, emocionando, então, os fiéis na hora desse anúncio também. O momento em que foi anunciado que Prevost seria, então, o sucessor do Papa Francisco, houve ali uma intensa correria, as pessoas queriam ver, queriam estar próximo e sentir também a energia do novo Papa, né? Fiéis ali com bandeiras de todo o mundo, Estados Unidos, Brasil, inclusive, olha, um brasileiro que esteve presente lá chegou a brincar também, falando que ele tinha ali trejetos também do Papa Francisco. Então foi uma energia surreal para quem estava por lá e para quem acompanhou também através ali das redes sociais, através dos vídeos, pôde perceber também a importância desse anúncio do novo Papa. Os fiéis então se reuniram ali na Praça São Pedro, esperando então que viesse o anúncio. Pessoas chegaram até mesmo a escalar a estrutura de ferro para conseguir ver ainda melhor em meio à multidão quando a fumaça branca anunciou o novo Papa. Os fiéis acabaram ali se emocionando, caindo no choro após o anúncio que veio então da chaminé do Vaticano. É um momento e tanto, né? A gente consegue ver ali a alegria no semblante. Tinham crianças, tinha mulher correndo com o filho no colo e o bebezinho ali também participando. É um momento histórico. Acredito que fica gravado aí na mente de todo mundo que vive, né? É o novo sucessor ali do Papa Francisco. A gente espera que agora haja também outras áreas a serem amplificadas, né? A gente sabe que o papado, ele consegue então reunir ali as nações e conversar de uma forma então melhor. E agora a gente espera de uma forma diplomática que o mundo consiga respirar, né? Diante a tanta guerra, diante a tanta criminalidade e violência, que o amor, olha, ele supere. E esse foi o discurso aí também do novo Papa, falando sobre amor, falando dessa diplomacia entre os países, entre o mundo. E agora a gente fica na expectativa. Quando a gente fala, então, aí do Prevost, o sucessor do Papa Francisco, a escolha, então, do nome dele de Papa foi o Leão XIV. E quem foi, então, o Leão XIV, Pérola? O último Papa, Leão, ele lutou também ali sobre causas significativas. E uma delas foi sobre a escravidão também no Brasil. Durante o papado, ele escreveu também uma carta pastoral denominada de Implurimes. E ela foi publicada no dia 5 de maio de 1888, que se tratava, então, ali sobre a abolição da escravidão no Brasil. Além dessa luta dele anti-escravagista, ele também escreveu ali, poucos dias depois, uma outra carta que surgiu efeito em 13 de maio de 1888. E a escravidão no Brasil foi abolida ali pouco tempo depois por meio da Lei Áurea. A gente sabe que esse é um nome, então, que traz ali uma referência do que ele espera. E não só nesse âmbito da união entre os países, da união da nação, mas de haver uma paz em que essas guerras, por exemplo, Rússia, Ucrânia, a gente sabe que a Palestina e Israel está também num momento muito difícil. Podemos acompanhar ali através dos números significativos de mortes e, além de tudo, o que o Hamas traz, né? Tanto sofrimento, crianças morrendo,
Crianças sendo feitas de refém, que até hoje a gente entende que ainda há famílias que não tiveram uma despedida ali dos seus entes queridos depois de tanto bombardeamento. E com essa trégua, a gente fica na expectativa de que dias melhores virão. E que esses dias melhores chegando, a gente consegue entender que a humanidade, ela começa então a se unir, né? E vem aí a expectativa de tanta esperança. Olha, além dessa notícia aí, que é uma notícia muito feliz, tem uma notícia um pouco difícil e para você de casa serve como um alerta também. As fortes chuvas, elas podem continuar aí até o finalzinho do mês de maio, podendo voltar ali em junho. A gente sabe que esse período junino é uma época mais friozinho, tem chuva, e a gente entende que principalmente aqui na Bahia, pra gente que não é acostumado, pode gerar ali, então, um susto e tanto. Então, mesmo com a melhora prevista para o final de semana, Salvador também conta ali com a frente fria, que vai trazer também um susto ali a toda a população. Após quedas, então, ali de árvores em toda a capital baiana, congestionamento no trânsito e tudo mais, a gente entende que agora é hora da população, então, ficar de olho. Esses fortes temporais, eles trazem ali pontos de alagamento em toda a cidade. Além desses alagamentos, pode acontecer, então, deslizamento de terra. Então, para você aí de casa, percebendo algum deslizamento de terra, é importante que ligue, comunique a Defesa Civil. É válido que, ao menor sinal, você consiga, então, se manter em segurança, esvaziando a casa, deixando o local, tá? Então, é importante que você de casa saiba, vai vir, então, uma frente fria aqui em todo o extremo sul da Bahia também. As fortes chuvas, elas têm avançado dia após dia. A gente tem percebido, né? A cidade de Ilhéus, dessa vez, foi quem mais sofreu ali com pontos de alagamento, uma ventania muito forte, caíram árvores também em toda a rodovia. E fica também esse alerta aí, você que vai pegar a estrada, olha, fica atento, vai passar próximo à árvore, em cima, embaixo, onde quer que você esteja, sabe, hein? Fortes chuvas, então, aqui no extremo sul da Bahia. Olha, hoje também é dia de Politiza Liz. Lisdeile Nobre, Larissa Araújo, em mais um episódio aqui, trazendo, então, mulheres incríveis, fortes, que empoderam e mudam, então, um pouco aqui da sociedade. E dessa vez não seria diferente, né? A gente sabe que o episódio de hoje, olha, tá recheado de coisa boa e você aí de casa não vai perder. Por isso, pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Politiza Liz. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né,
Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Politizalis. Bom dia nessa sexta-feira gostosa aqui na grade da TVI News e a gente começa mais um episódio de Politiza Liz, sempre com um assunto que vai lhe motivar a participar dos principais assuntos que movimenta a sua cidade. Eu já estou aqui nos estúdios com a minha companheira de bancada, ela, que é a analista política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia, Larissa Araújo. Bom dia, Lisele Nobre. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso Politiza, né? Que sempre traz aqui temas atuais e relevantes de cidadania, que contribui ali com ações importantes dentro da sociedade. E hoje, não diferente, a gente também vai falar de uma política diferenciada que merece realmente ser destacada, não é verdade? Merece sim, merece ser destacada porque o enfrentamento à violência ele tem diversas fases, né? E a gente tem que pensar que a penalidade ela tem que ter uma função social. A ressocialização de pessoas que cumprem pena, estão executando pena em qualquer unidade de um sistema prisional, tem que ter a finalidade, ou seja, a gente tem que reintegrar aquelas pessoas à sociedade. E para isso, a gente pensando nisso, que todos têm que ser integrados à sociedade, sempre falando em ações afirmativas de inclusão e respeito à diversidade. Eu tive no shopping para organizar o lançamento do meu livro e lá eu me deparei. Quando eu vi aquilo, Larissa, confesso a você que eu fiquei emocionada. Um time de mulheres escritoras. Quando eu fui verificar o que se tratava, aí que eu fiquei mais satisfeita. Elas são servidoras de uma empresa que administra o conjunto penal, que é a unidade prisional da cidade de Itabuna. Ali tinha fisioterapeuta, ali tinha pedagoga, educadora, deixa eu lembrar, pedagoga, fisioterapeuta, né? Nayara, tu é? Pedagoga. Um time de mulheres que escreveram uma obra sobre os seus trabalhos e como esses trabalhos fazem a diferença em pessoas que estão cumprindo
pena e na sua reinserção à sociedade. E aí elas me presentearam com a sua obra autografada por todas as mulheres, né? Aqui com a organização de Ruth Prachedes, que está aqui nos estúdios, nos acompanhando, ela e a Aline também, uma das escritoras dessa obra. E eu fiquei muito satisfeita e falei, olha, Ruth, não tem como. Você vai para o Politiza Liz contar um pouco. Ruth está aqui. Acredito que seja um pouco tímida, mas ela trouxe uma representante aqui para falar um pouco dessa obra para a gente, de extrema importância para a nossa sociedade, para conhecimento não só da sociedade, principalmente eu que sou professora no curso de Direito, com certeza será uma leitura obrigatória para os meus alunos. Bom dia, Nayara, eu queria te conhecer melhor, essa pedagoga, educadora. Diga quem você é para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bom dia, eu sou Nayara, sou pedagoga do Conjunto Penal de Itabuna, atuo pela Socializa e assim, é um prazer, né? É maravilhoso poder estar lá, trabalhar lá, fazer esse trabalho que é um trabalho diferenciado, que poucas pessoas conhecem aqui fora e para a gente foi um privilégio poder escrever esse livro e mostrar o que realmente acontece, né, dentro daquelas paredes lá do presídio e trazendo isso para fora, a gente está mostrando para as pessoas que lá não é só um lugar que tem pessoas reclusas, né, privadas de liberdade, mas que lá a gente faz todo um trabalho para preparar essas pessoas para que elas possam sair de lá de maneira que elas possam ser reintegradas à sociedade, porque o que é muito difícil e, na verdade, o que eles muito questionam com a gente. Professora, como é que a gente vai fazer para sair daqui? Quando a gente sair daqui, como é que a gente vai ser? E a gente tem esse trabalho lá com 12 profissionais, muito bem capacitados realmente, é um time maravilhoso e que a gente consegue junto fazer esse trabalho. Olha, a gente sempre fala, Larissa, que essas pessoas têm que sair. Elas não têm pena perpétua, que inclusive a pena perpétua ela não existe, ela é abolida na nossa legislação. E a gente tem que entregar essa pessoa melhor para a sociedade. Se ela errou, ela tem que ressignificar os seus erros ali e se reconstruir, mas a sociedade também tem que estar preparada para recebê-los, né? Então, projetos como esses, eu acho tão significativo para as pessoas entenderem que esse ser humano tem que sair e tem que se reinserir, porque se a gente quer diminuir a violência, parte sempre do pressuposto que tem que aumentar a pena. Vamos diminuir a violência aumentando pena. Não, vamos melhorar a qualidade dessa execução de pena para que essa pessoa possa sair e viver e exercer a sua vida, a sua cidadania, que muitos, na verdade, desejam, eu acredito que até a maioria desejam isso. É extremamente importante, não é, Larissa? É inclusive desafiador, eu usaria essa palavra, porque quando a gente fala da problemática da violência, Nayara, muito se associa à responsabilidade única ou exclusivamente ao poder de polícia ou as falhas do judiciário. Mas a gente precisa reforçar ações também que reintegram essas pessoas à sociedade, porque se a gente não reforça projetos e ações que possam ressocializar essas pessoas, entregá-las novamente à sociedade num outro contexto, se a gente coloca elas no mesmo contexto, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, quando vem um projeto como o seu, um projeto, né, em conjunto que é trabalhado como o de vocês, a gente sabe que faz a diferença. E vocês principalmente, porque vocês estão ali diretamente com aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, vocês é que têm o feedback direto da importância desse projeto, daquela ação que está sendo desenvolvida. Então, a gente precisa sempre pautar isso, que são ações integradas que fazem a diferença. Então, é importante, como Liseli falou, ok, tem o poder de polícia, tem o judiciário ali com as penalidades, né, que tem que ser realmente exercidas, mas precisa, eu hoje acredito, Liseli, que a gente tem que ter um olhar ainda mais relevante e atencioso com essas políticas, porque as pessoas estão realmente desacreditadas, tanto as que são envolvidas dentro desse cenário, quanto as que estão fora, né? As pessoas julgam muito, né? Nayara, você como pedagoga, dentro do conjunto penal, né? Como você vê a leitura como ressignificação de vidas?
Olha, a leitura, assim, é algo que é extraordinário. E além de mudar vida, você percebe neles um outro olhar a respeito do que eles têm, do que eles fizeram e do que os levaram a estarem ali dentro. Sim. Hoje eu tenho o privilégio de, junto com Ruth, estar na remissão pela leitura e ver essa transformação. Então, eles pegam um livro para ler e eles realmente leem e eles são capazes de mostrar, e a gente consegue ver visivelmente neles essa transformação. Um exemplo disso, dessa transformação, é que muitos hoje estão dentro da faculdade, lá dentro, e em grande parte, a leitura tem transformado vida, tem dado esse resultado. A gente tem mais ou menos um número de quantos internos hoje fazem faculdade e está cumprindo pena? Olha, fazendo faculdade, a gente tem hoje matriculado 35 alunos. 35 alunos. Em diversos cursos, Nayara? Em diversos cursos, dentro lá. Como eles estão privados de liberdade e eles não podem sair, houve essa parceria com a UFSB, então eles transmitem essas aulas para lá e eles assistem a essas aulas lá, fazem atividade com todo o apoio pedagógico dado pelos profissionais da unidade que somos em 4 hoje, na área da educação, e assim eles vão cumprindo essas aulas lá dentro até eles conseguirem sair e frequentarem fora. E hoje a gente já tem interno que já tem um alvará, que já está cumprindo ou já terminou de cumprir e está dentro da universidade de um projeto que iniciou ali, que inclusive eu conheci uma dessas mulheres que estava cumprindo pena e iniciou o seu estudo universitário dentro do conjunto penal e hoje ela já está frequentando a universidade. Exatamente, Elizabeth. E assim, é um exemplo para a gente, ela nos motiva e ela motiva os outros também, isso que é interessante, E hoje ela está fora da unidade, cursando a universidade, e se esforçando realmente para terminar essa universidade. E isso mostra para a gente de que é um trabalho que vale a pena. Olha, isso é magnífico. É magnífico com todas as letras. A nossa percepção social, ela foi cunhada à nossa mente num sistema punitivista, num sistema baseado na vingança, num sistema que aquela pessoa entra e tem que ser punida e pronto, acabou. Só que isso não é inteligência, porque essas pessoas têm que sair e elas têm que viver numa sociedade, ela tem que integrar a uma sociedade. Se ela tem que integrar e fazer parte da sociedade, é muito melhor que ela seja retransformada num cidadão melhor do que um cidadão ruim. Afinal de contas, ela vai voltar. Então, a gente tem que tirar esse sentimento de vingança, essa falsa percepção que tem apenas que punir e aquele cidadão não merece, aquela mulher não merece ela ser melhorada no sentido através de estudo, através de uma universidade. Isso é importante e isso que realmente a sociedade tem que perceber que vai fazer a diferença. Depois da punição, eu acredito que passa assim, diversas fases e estágios, que vem a punição, vem a consciência dessa punição, como você mesmo falou aqui, ela mencionou aqui, que as mulheres elas passam a ter a consciência do que levaram elas a cometer aqueles atos infracionários ali. Então, depois dessa consciência, a pessoa precisa ter a esperança da oportunidade. Porque se você não tem a esperança da oportunidade, o que vem acontecer? O sentimento de revolta. E o sentimento de revolta, ele causa uma desesperança ao ponto da pessoa acreditar, bom, já que eu não tenho nada de bom para oferecer à sociedade, para mim tanto faz se eu vou melhorar ou não. A partir do momento em que você tem uma ferramenta educacional, que eu acredito que seja uma das mais importantes, dentro desse cenário, você modifica não somente o sistema prisional, mas a sociedade como um todo, porque aquilo ali traz um resultado, como o Liz dele falou. Essas pessoas não tem jeito, gente. A gente não tem pena perpétua, então essas pessoas vão precisar retornar aos ambientes sociais e nada mais inteligente de que essas pessoas voltem preparadas,
né, que elas utilizem daquela experiência negativa como uma experiência que possa ajudar outros, como você mesmo falou, né, quem está ali fazendo uma leitura, eu sou suspeita a falar, eles dele também, ela me ensinou sobre o hábito da leitura e de escrever, porque além da gente escrever profissionalmente, né, a gente tem realmente o chamego, somos amantes mesmo das palavras, né, ela é um portal mágico mesmo, porque leva você ali a uma consciência crítica que vai além, literalmente, né, somente da imagem, do vídeo, né, quando você escreve, quando você lê, e aquela leitura é silenciosa, ela te permite vários portais, né, de conhecimento e também de desenvolvimento. Então, você evolui muito. Então, a partir do momento em que tem uma ideia brilhante dessa, né, onde o livro de vocês tem essa importância de não somente destacar aquele cenário que está ali, mas chamar a atenção da sociedade civil como um todo para essa problemática e que há uma solução e que esse trabalho desenvolvido tem surtido efeito, então a gente começa a sinalizar melhor. Bom, mas o papo tá muito gostoso aqui, vamos dar um tempinho aqui com Nayara e vamos puxar os destaques dessa semana, mas a gente já volta a falar mais dessa grande obra que faz uma diferença tremenda na nossa sociedade. Cássio, coloca aí, por gentileza, o destaque da semana. Larissa, não tem como, né? O Papa, a escolha do Papa foi o destaque realmente dessa semana aí. O Papa Leão, né, 14, o nome que o próprio Papa que dá o seu nome, né, o Papa Leão 14, e hoje de manhã ele já celebrou uma missa, né, na manhã hoje de 9 de maio, a sua primeira homilia como pontífice, o Papa Leão 14, aí já a imagem dele de poucas horas, ele pediu que a igreja seja um farol que ilumina as noites no mundo. Muito impactante essa frase. Lembrando que mesmo em tempos de descrença, a fé deve orientar a humanidade. Então, trata-se aí de um americano de Chicago, mas que tem dupla nacionalidade peruana, da comunidade do Santos Agostinho, e ele é o nosso novo Papa. E aí, Larissa, qual é a sua análise social, política dessa nova liderança mundial da Igreja Católica? Essa liderança, ela não tem uma relevância apenas religiosa, né? Porque tem ali os valores cristãos, católicos, mas a escolha de um Papa, ela representa também uma influência muito grande em vários setores, econômico, político e social do mundo todo. Então, como um líder religioso de uma igreja secular, né, uma igreja que está aí há muitos e muitos tempos, desde mesmo os primórdios ali dos tempos bíblicos, Novo Testamento, ele exerce esse poder de influência de comunicação e até mesmo de ações internacionais. Então, a gente já vê o Papa se posicionando, por exemplo, Liz Daly, em relação às guerras, né? Questões ambientais. Questões ambientais, né? Questões polêmicas e atuais, como a questão dos homossexuais, a questão das mulheres serem ordenadas também à frente da igreja, aborto. Então, assim, são temas polêmicos onde a igreja se posiciona e a opinião de um líder como ele acaba influenciando também no legislativo diretamente, para você que está em casa entender, né? A opinião também acaba influenciando, porque dentro do legislativo existem forças religiosas que representam a população ali. E aí essas forças religiosas seguem, consequentemente, as opiniões também dos seus líderes. Economicamente, ele é considerado, tem um perfil, Liz Daly, politicamente considerado progressista. Sim. Muitas expectativas se criam a respeito disso, mas eu acredito que nada seja muito revolucionário. Não vai ter nada que faça o sol girar ao contrário, o mundo girar ao contrário, não. Mas ele tem um viés muito semelhante ao do Papa Francisco, muito provavelmente vai dar continuidade a essa linguagem mais aberta, né, e conciliadora entre as nações. E o que se espera, o que a Igreja Católica entendeu é que nesse momento era necessário continuar com um perfil semelhante ao de Papa Francisco, que era de conciliador, que era realmente
um Papa mais progressista. Uma frase que ele disse hoje na Capela Sistina, né? Deus me confiou esse tesouro para que, com a sua ajuda, eu possa ser o administrador fiel em benefício de todo o corpo místico da igreja, né? E aí ele diz a frase, um farol que ilumina as noites desse mundo. Então, Papa Leão XIV, que seja realmente esse farol que ilumina toda a escuridão e a descrença, né, a falta de fé da humanidade. Então a gente aí roga para que vivemos e ele inspire paz, harmonia, justiça social, né, entre os povos. Mas voltando em justiça social, harmonia entre os povos, eu estou aqui com Nayara, uma das escritoras desta obra, das garantias de direito, né, a educação como acolhimento social no sistema prisional brasileiro, que tem organizadores, além da Ruth Prachedes dos Santos, Corol, né? Corol e Alex Geostri, que é um homem, né, entre as mulheres, né? Aqui são os organizadores. Tem várias organizadoras aí, várias escritoras, tem fisioterapeutas, educadores, tem psicólogos, né, como a Juliana Pinheiro, que é psicóloga, e ela traz um assunto muito interessante, Nayara, que é a questão do empreendedorismo, porque uma das grandes preocupações dos internos ao sair, né, da execução da pena é voltar para o mercado de trabalho. Muitos já constituíram famílias, têm esposo, filhos, e a Juliana, ela escreveu sobre isso, né? O encontro do empreendedorismo pós-sentença. É interessante isso, até porque lá dentro da unidade tem vários projetos, e um dos projetos que tem agora é o Empresa Escola. Né, que Empresa Escola? Que já pensando justamente nessa capacitação de fazer com que o reeducando, quando ele deixar a unidade, ele possa ter uma profissão. Então, assim, é prestado curso, é feito cursos como foi o curso de ovo de Páscoa, né, de cílios, de unhas, agora as trufas, né? Então tudo isso são capacitações que são feitas dentro da unidade com esse objetivo mesmo, de ajudar esse reeducando para quando ele deixar a unidade, porque muitas vezes a gente se preocupa, né, em fazer com que ele saia dali, mas e quando ele sair dali, como é que ele vai ser recebido? E ontem, na aula da remissão pela leitura, um reeducando estava questionando isso. Ele falou, poxa, e quando eu sair daqui, profissionalmente, como é que eu vou ser? Eu preciso de um trabalho. E tem se pensado, né, nesses projetos dentro da unidade, justamente para que quando houver essa porta de saída, eles estejam preparados. Porque muitas vezes a gente se preocupa em preparar como é que esse reeducando vai ser recebido pela sociedade. Mas e aí ele? Né? E ele pessoalmente, ele vai estar preparado? Então, assim, está estudando é bom, mas a capacitação profissional é muito importante para que ele não volte a cometer os mesmos erros e volte para lá novamente. Então, assim, tem essa preocupação dentro da unidade. Com esses profissionais que estão lá, pensando em projetos que possam ajudá-los para que eles possam sair capacitados. São várias profissões ali, são vários conhecimentos, atividades multidisciplinares que contribuem para a melhor qualidade dessa execução da pena. Exatamente. Eu estava vendo também na obra, tem uma educadora física também que escreveu, a Tayane, né? E o esporte, a atividade física, melhora muito a saúde, não só física, mas também como psicológica, naquele ambiente hostil, fechado, a movimentação do corpo, para que eles possam executar com mais condições mentais um período que é bastante difícil. Exatamente. E essas aulas de educação física dão a eles essa oportunidade de se movimentar, de sair dali, porque muitas vezes ficam parados ali dentro, não fazem nenhuma atividade e o corpo, ele pede, né? E pensando justamente nisso, né, tem uma educadora física e ela trabalha de acordo com a faixa etária de cada um, né? Ela prepara essas aulas de acordo com a necessidade de cada setor. Um exemplo, nós temos o curso lá
de corte e costura. E hoje é um setor muito grande que atende outras unidades e o fato de ficar ali 4, 5 horas trabalhando necessita de um exercício para que ele não venha ter dificuldades. E tem essas aulas de educação física, essas laborativas, que ajudam também. Então, é pensado todo um contexto ali dentro para que possa ajudá-los, né, a melhorar e sair dali melhores possível. São muitas atividades, né, Larissa? Eu achei 2 pontos assim cruciais, né, que é a questão da saúde mental e física, como também do empreendedorismo, porque assim, seria muito fácil o sistema acreditar apenas que as oportunidades viriam do setor privado. As empresas privadas viessem, seria excelente, né? Vamos ser sinceros, seria excelente que a gente pudesse confiar plenamente, 100%, nessas oportunidades vindas das empresas privadas. Mas pensando nisso, olha que proativo, olha que ação proativa. Você preparar, né, as pessoas de forma empreendedora para que elas tenham essa autonomia de estarem capacitadas profissionalmente, para que elas não dependam apenas das empresas privadas, mas que elas tenham a oportunidade de ter a sua própria empresa, de ter o seu próprio ali provento sendo fomentado por você mesma. Então, isso é excelente. E a segunda questão da saúde, eu parto do princípio de que tudo vem primeiro do nosso olhar para o externo. Então, se você se cuida, se você tem o cuidado, você tende a cuidar das coisas, você tende a cuidar melhor da sociedade. Estudos sociológicos comprovam isso, né? Que as pessoas inseridas naqueles contextos de vulnerabilidade social, elas tendem mesmo a um padrão de comportamento violento, porque elas são condicionadas àquilo ali. Claro que não é uma premissa de 100%, né? Não é uma totalidade. Mas a gente sabe que, estatisticamente, as pessoas que estão ali inseridas naquele contexto, que quando você faz um comparativo de pessoas que moram em bairros ou localidades onde tem mais oportunidades, saneamento básico, condições de emprego, né, infraestrutura adequada, escola, posto médico. Então, quando está ali aquele bairro equipadamente com os instrumentos públicos à disposição, a gente sabe que o contexto de realidade é diferente realmente daqueles que... E Larissa, falando de cidade, não mudando muito o seu assunto, nós tivemos um grande destaque nessa semana na nossa cidade, né? E falando até mesmo de empreendedorismo. Cássio, coloca aí pra gente o destaque dessa semana, que foi o lançamento de uma festa, né? Uma festa que é capaz de absorver bastante mão de obra, fomentar a economia, gerar empregos aí pelo menos de forma temporária. E aí, essa semana, no Shopping Jequitibá, houve o lançamento do Itapedro 2025, que já está aí tentando considerar um dos maiores festas juninas do estado da Bahia. Estão querendo também alçar o título de maior São Pedro do Brasil. E o lançamento também disse quem serão os homenageados. Está aí o prefeito Augusto Castro, a primeira-dama Andréa Castro e o presidente da FIC, Aldo Rebouças. E no lançamento aí com os mascotes, né, as nossas famosas capivaras aí, o casalzinho de capivaras, bem charmosos, já prontos, né, trajados com roupas típicas de festa junina. E além das programações, né, dos shows e cantores que farão parte dessa grande festa, foi também lançado o tema, né, e o homenageado, que é o Vavá dos 8 Baixos, né? Então a prefeitura anunciou aí que o Itapedro 2025 acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho, com esse tema Vavá dos 8 Baixos, em homenagem a esse grande mestre do forró, que tem essa tradição daquele forró de raiz, né? Um grande lançamento, já divulgando quem serão as principais atrações desse entretenimento que gera aí muita movimentação na cidade de Itabuna. E aí, Larissa Araújo, que esteve lá fazendo a cobertura, entrevistou diversas personalidades. O que você pode trazer, Larissa? Qual foi o mote desse lançamento? 2 destaques importantes da gente mencionar que tem um cunho social. A primeira deles é o curso de capacitação para
os vendedores ambulantes, né? Os vendedores ambulantes que são às vezes muito criticados, né, por trabalhar de forma informal, eles agora têm a oportunidade de se profissionalizar através desse curso de capacitação. E também, Lisdeide, a primeira quadrilha de cadeirantes da Bahia. Que legal! Então, isso é diversidade, isso é inclusão. Inclusão, né? O Núcleo Cuidar vai se apresentar, né, como a primeira quadrilha de cadeirantes aqui no festejo de Itapedro. Maravilha! Cássio já chamou aquela voz que vem do além dizendo, Liz, está acabando. Então, antes que a voz do além me chame novamente, Cássio, então coloca o último destaque, já que a gente tem que correr, coloca o último destaque. Teve babado entre o governador Jerônimo, né? Essa semana, babado forte, né, mulher? Ou seja, aí o Jerônimo fez uma, vamos dizer, que foi uma infeliz fala, não foi, Larissa? Os deputados da oposição, né, pelo menos do partido PL, reagiram à fala de Jerônimo e sugeriu levar os eleitores de Bolsonaro, né, para a vala. Essa é a frase, né, que fala que ele, se pudesse, né, pegaria o presidente Bolsonaro, sugeriu ali que o presidente Bolsonaro e seus eleitores fossem colocados por uma retroescavadeira e uma vala. Isso reacendeu uma polêmica novamente entre os dois polos, né, da política brasileira e fez com que Leandro de Jesus, que é deputado estadual, entrasse com pedido de impeachment na Assembleia Legislativa da Bahia e também, né, um pedido também de uma denúncia formal para o deputado Diego Castro perante ao Supremo Tribunal Federal. Uma fala infeliz, né, Larissa? Mas o que eu gostaria até de salientar, principalmente para os telespectadores e eleitores de ambos os lados, né, é que quando a gente vê uma postura como essa, não somente do governador Jerônimo, né, mas de tantos outros políticos, independente de questões partidárias, o que a gente precisa validar é que não devemos aceitar de forma alguma nenhuma postura ou fala preconceituosa, de cunho violento ou até mesmo depreciativo em relação a qualquer personalidade ou a qualquer evento que aconteça na nossa sociedade. Porque quando acontece um episódio como esse, Lisdeide, é como se a gente entrasse numa disputa, até mesmo infantilizada, tentando comparar e justificar um erro, né? Porque Bolsonaro também já teve falas infelizes, já teve ali momentos também que realmente teve uma postura que não foi condizente com a postura política, e a gente não pode cair nesse tipo de debate, né, de tentar justificar o erro por o erro pelas pessoas em si. Não, independente de quem seja, se foi o governador da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, se foi o presidente ou o prefeito da sua cidade, que você como eleitor tenha a postura de saber reconhecer e ter o senso crítico de não aceitar, né, de reconhecer que aquilo ali não é o que a gente merece, esse tipo de representatividade. Mas a gente está aqui para agradecer a Nayara, uma das autoras dessa obra, das garantias de direito, para a Aline, para a Ruth Prachedes, que é uma das organizadoras. A gente vai convidá-las também para mostrar outras obras que essa equipe também trabalha, a vida em cena e a educação à porta de saída são obras. O nosso tempo esgotou, Politiza Liz fica aqui e deseja para você um excelente final de semana e a gente encontra você na próxima sexta-feira às 10h20 aqui na grade de programação da TVI News. Um grande beijo, agradecendo as meninas aí do Conjunto Penal e todos os funcionários aí contratados da Socializa. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu e Larissa Araújo, né, despede de você e deixamos aqui um grande beijo e até a próxima sexta-feira. Vai lá, minha linda asiática, linda, maravilhosa Pérola, voltando com a programação da TVI News. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz.
Olha, estou de volta aqui com vocês, então depois aí, olha, de mulheres incríveis que fazem total diferença aqui, então, tanto em Itabuna quanto para a região. Mulheres que são empoderadas, fortes, resistentes, que falam, olha, do coração para outro coração. Mulheres que empoderam e que deixam a marca aí de resistência, além de muita esperança para dias melhores. Hoje também é dia aqui de um episódio especial. Hoje, então, tem o assunto com o Kleber Torres. Mais uma edição aqui importantíssima. Olha, ele passou aqui, mas já está no estúdio aqui entre nós. E já você tem aí mais um episódio com uma entrevista muito bacana, muito importante. Mas antes disso, estávamos falando das fortes chuvas, então, em Salvador. E tanto para você que precisa e deve se abrigar, olha, tem muitos pets aí também ganhando roupinhas, as capinhas de chuva. Coloca aí pra gente na tela, Cássio, por favor, para o pessoal de casa acompanhar também, né? Porque nessas chuvas, os nossos animaizinhos também devem estar ali, ó, protegidos desse frio, apesar de que a gente gosta de assim fazer um passeio, levar para uma caminhada, levar para ter um momento ali bem interessante. Olha, que engraçadinho, isso daí ganhou um lookzinho, ó, para fazer o passeio na chuva, hein? Foi o áudio, Cássio. Olha, ele ganhou esse novo visual aí, então, para o passeio. Olha, então é importante também que você aí, tutor, saiba também, olha, que apesar desse tempo chuvoso, os doguinhos gostam ali de fazer sim os devidos passeios, apesar de que a gente sabe que esse tempo é ruim, pode vir a adoecer, e para alguns também que já tem alguns tipos ali de doença, alguns problemas de saúde, também não é tão legal. Agora, para quem já tem aquela rotina, aquele hábito, o horário certinho para ir fazer o xixi, as necessidades, é importante que você também, ó, faça essa proteção para o animalzinho, tá? Para no final ficar tudo bem. Olha, então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de O Assunto Kleber Torres. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Abemos Papa. Começamos agora o programa O Assunto com a indicação do novo Papa, Robert Provst, que foi eleito Papa Leão XIV em Roma. Mas também temos uma notícia a lamentar: a morte de Ariston Caldas Filho, que era filho do escritor Ariston Caldas, jornalista e poeta, que
morreu ontem em Salvador, está sendo sepultado. Ele deixa 4 filhos e 2 enteados. Bem, hoje o nosso programa é sobre comunicação e o papel do jornalista na sociedade, com o jornalista Derivaldo Benedito, que tem 50 anos na área de comunicação e passou por uma tempestade. Benedito, como é a situação do jornalismo hoje? O sindicato briga por diploma. É uma luta válida ou é uma luta inglória, uma luta contra moinho de vento? Abemos Bené, Kleber. Kleber, você bem sabe, você tem 51 anos de jornalismo e eu vacinei, eu entrei na comunicação, no jornalismo em 75, no Diário de Itabuna, e na comunicação, no curso superior, eu vim entrar em 2013. Já idoso, já velho, né? Mas eu vejo hoje a morte da minha atividade profissional, como eu digo, a minha e a sua. Você é considerado um dos melhores textos de Itabuna, os melhores profissionais, o melhor repórter de Itabuna. E eu não vejo, porque o instrumento clássico do nosso trabalho é este aqui, Kleber Torres. Senhoras e senhores, é este aqui que é o nosso instrumento de trabalho, a caderneta e a caneta. E a qualificação profissional, o que me preocupa muito, nos preocupa muito, depois de passar por tanta redação de jornal, a gente está enfrentando a questão da qualificação. Se você não tem a qualificação de um profissional ou alguém que leva um produto bom ao mercado ou ao empregado, você também não tem, o consumidor tem farofa, não tem coisa argamassa. Então, eu vejo uma crise do jornalismo, porque da comunicação de um modo geral, e que pesa esses meios tecnológicos todos que nós temos, também com a crise da sociedade. Reflete principalmente a questão da preparação e o componente ético, que também não pode ser deixar de fora, Kleber. A revolução da imprensa com Gutenberg, ela gerou aquelas tipagens para montar livros, aí publicou a sua Bíblia, livros religiosos e tal, e nessa esteira de leituras de religiosas que começou depois da invenção da imprensa, surgiu a caça às bruxas. Quer dizer, a caça às bruxas foi consequência de uma revolução cultural. Hoje nós temos uma revolução cultural da tecnologia. Essa revolução da tecnologia, ela começa com o avanço da internet, e hoje o cara que tem um celular com internet, com foto, com imagens, com vídeo, com som e com acesso à inteligência artificial que está escrevendo para muita gente, ele não concorre com um jornalista mais. Ele concorre com Roberto Marinho e com os grandes empresários de comunicação, porque ele também é uma empresa de comunicação e está no mercado para isso. Ele sozinho, mas Roberto Marinho está empregando 100 mil pessoas, Kleber. Você passou grande parte da sua vida profissional no jornalismo impresso, né? Você basicamente, Ana Cristina, que eu me lembre, esses dois, né? Você basicamente foi jornalismo impresso, você era repórter mesmo. Então, se nós temos um profissional, olha como a vida, nós passamos, eu entrei no linotipo, você começou no Jornal à Tarde, teve uma rápida passagem no USB, né? SB, Jornal Diário Itabuna e Jornal à Tarde, identificou esse tempo, e depois assessoria e Jornal de Salvador, Correio da Bahia, Jornal da Bahia, o Globo e outros jornais. Jornal do Brasil. Eu trabalhei mais, o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo você trabalhou. Então, Kleber, efetivamente você foi profissional de todas as áreas do jornalismo e do jornalismo impresso. Eu comecei e nós passamos, você trabalhou pouco na redação local, depois que você veio para a redação local, no SB, Jornal Agora, tal. E a história a gente sabe, né? Agora eu ajudei a fundar, né? Você foi fundador do Agora e eu estava indo para a tribuna. Então, Kleber, o que é que nós temos, senhores ouvintes, telespectadores? Eu passei do linotipo, quando eu entrei no jornal, 75, era linotipo. Depois veio offset, né, Elito Carvalho, era chumbo, né? Depois veio o digital. Eu com 16 anos de idade, 17 anos, Kleber, quando eu saía à rua com a pauta de Ricardino, eu voltava com a notícia, com as anotações, e Ricardino estava me inquirindo.
Me dava uma agonia. Ele me perguntava tudo que eu ia fazer. Você fez isso assim, 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 como um americano faz. E aí eu fazia... Checava a notícia. Checar a notícia. Você checou? E o inquérito? Você entrevistou Kleber? Como é que ele estava? Como é que é isso? Como é que é isso? E ele estava sentindo a matéria. Porque eu era o elo entre a comunidade, o entrevistado e o redator, que estava sentado ali. E eu fazia a matéria, ele voltava, revisava, que tem um detalhe também, que eu digo sempre quando eu faço palestra, o memi comigo, se assim contigo, não tem um estofo, o preparo da gramática, o preparo do português, não é para falar o português escorreito não, Kleber. Você não vê erro de matéria de Kleber, um mínimo de concordância verbal, a colocação do verbo, isso é o básico, qualquer pessoa, principalmente jornalista. E ele vinha e cortava a matéria. Tá errado aqui, a vírgula tá assim, tá isso assim, e eu começava a ficar chateado. Quando ele cortava algum determinado momento, ele passava para... estava aprovado. E Valdenia olhava, que era editor do jornal. Quando ele delimitava, chegava, estava todo riscado, ele mandava reescrever. E aí eu tinha que reescrever a matéria, e reescrevi 2, 3 vezes a matéria, quando só eu não, qualquer outro jornalista, repórter fez isso. Porque eu era repórter, eu era um cara que ia lá e levava, trava informação, e ele confiava em mim, tinha que confiar. Então, você fez isso, que você na condição de repórter da sucursal, você era editor também, mas tinha alguém lá em cima. Tinha alguém lá, um chefe. E tinha Vili também na parte comercial e responsabilidade. E ainda tinha as cobranças assim, olha, doutor Jorge está pedindo uma reportagem, que doutor Jorge era o homem que mandava no jornal todo. E desmandava também. E desmandava, e você tinha... Aí quando o cara queria que eu fizesse uma matéria que não tinha moral para me pedir, ele dizia, olha, doutor Jorge mandou pedir e tal. E você tinha... Quando você enviava a matéria para o repórter lá em Salvador, nós somos correspondentes, o editor perguntava como é que foi isso, checando, olha essa implicação, tal. E tinha tudo isso, e tinha uma equipe, Kleber, e nós trocávamos figurinha, porque a gente sempre discutiu isso, porque a notícia boa, o furo é notícia boa, furo não tem. E a notícia boa é a notícia ruim. A notícia ruim é a notícia ruim. É o furo, não tem furo. Então você checa, Kleber, como é que foi? Você foi, olha, eu tá aqui, e nós trocamos figurinha, que os patrões não sabiam, porque é o nosso ganha-pão, né, Kleber, como é que foi isso? Como é que foi o jogo? Como é isso? E já acontece isso nos grandes centros. Hoje não. O caboclo ou a cabocla pega o celular, ele mesmo edita, ele não sabe a fotografia, o enquadramento, ele não está nem aí que ele está falando, ele bota a legenda, se é gato com J, será com C cedilha, e vai colocando e ganha o dinheiro dele. E o prefeito, o deputado, o empresário vai e contrata esse cidadão que não está qualificado, Kleber. E você passou pela qualificação, você estudou, você foi à universidade, você se qualificou, se preparou, estudou, leu, e aparece o Benedito do nada e diz que é jornalista. E esse cidadão, além de falar isso, ele tem a questão do mercado. Enquanto o Ederivaldo Benedito, um Kleber Torres, hipoteticamente, é 20 mil no mercado, ele vende por 5. Então é ótimo, entendeu? E esse cara não precisa não, só ele, a empresa e pronto. E não sei se tem CNPJ, se tem contratação ou não. E aí coloca essa coisa. Então é uma profissão que está em extinção por conta também das nossas entidades. A gente fala daqui a pouco. As entidades também, é uma missão das entidades. A grande crise da comunicação é que o modelo de negócio estava esgotado. Então, por exemplo, hoje quem fatura com publicidade, por exemplo, você tem a Meta sozinha com o Facebook, com o Instagram, com o Threads, né? Threads, e com o WhatsApp, fatura mais que todas as redes de televisão do mundo. Mas se você tivesse um sindicato forte em nível nacional da categoria, não estou falando da minha FENAGE não, nós somos ligados à Federação Nacional de Jornalistas, Sindicato de Jornalistas, a ABI, nós sempre passamos historicamente na luta da fortalecimento da nossa categoria, de valorização do curso, nós defendemos o curso de comunicação, apesar de não estar no curso, à época, nós sempre lutamos com isso, bom. E aí, o problema, Kleber, é que como é que você vê a notícia? Surge como? Rapidamente. A notícia foi o americano que criou como modelo de grana. O capitalista que criou, que o fato estava aqui. O americano disse, olha, isso aqui é notícia, então vou vender para você. Kleber Torres está trabalhando no escritório, aconteceu um acidente ali, ele vende. Quando ele vai vender, para o custo dele, ele disse, olha, você está vendendo um sapato, anuncia aqui o sapato. Capitalista brincadeira, anuncia o sapato aqui nesse panfleto meu aqui impresso, porque vai ter comprador. E aí surgiu no início do século passado, porque
O inglês não vendeu a notícia. Depois que vendeu, fez a notícia como produto. E aí você tem que, para ter o produto, você tem que ter o profissional, que é o jornalista. Esse jornalista tem que estar preparado, qualificado. Não é aquele cara que os amigos da gente diziam que nós éramos vagabundos, éramos como desocupados, né? Eu me lembro que Dona Elba perguntou à sua mãe, perguntando que, olha, seu filho anda na rua para lá e para cá, não trabalha não, é? Minha mãe também disse, meu filho, você não trabalha não, estou dizendo que você anda para lá e para cá, né? Trabalho tem que ser num balcão ou sentado ou dirigindo alguma coisa. Então, essa visão de você ter hoje com Meta, com Facebook, não interessa, mas se você tem uma categoria organizada, mas a categoria profissional hoje, ele é PJ. Então, complica mais ainda. Que é o PJ, ele não perde os direitos trabalhistas porque ele, como empresário, ele deve estar recolhendo o INSS. Essa pejotização, eu não sou contra ela. Eu acho que o sindicato, por exemplo, ele está brigando por melhores salários, melhor dignidade e tal. Até aí vale, porque é uma luta que sempre teve no sindicato, foi essa. Mas no momento que ele defende só o diploma também do coisa, ele está brigando contra uma espécie de moinho de vento, porque o diploma hoje o jornalista, quantos jornalistas tem empregado, digamos, numa grande empresa de Itabuna? Eu digo a você, a Câmara Prefeitura de Itabuna, a Prefeitura deve ter hoje trabalhando 4 profissionais de comunicação, jornalistas e 2 fotógrafos. Tem aí não só Itabuna, eu não estou nada na Prefeitura de Itabuna, nem Ilhéus, mas tem os agregados. E aí você tem 2 profissionais e tem um cara que está acompanhando o prefeito aqui, o senador, o deputado, o vereador, e esse cara é valorização. E tá ganhando mais do que... E tá ali, e tá dando notícia. E fazendo filmezinho de TikTok de 1 minuto, que amanhã ninguém sabe quem foi visto. E alguém tá ganhando, ninguém sabe quem é isso, e tá colocando e vai lá. E alguém tá indo, e tá tocando o barco, e a qualidade vem. Porque se você começa a criticar hoje a função nossa, e nós, a gente se notabilizou aqui em Itabuna, na região, como crítico, como polêmico, porque a função da gente é fazer matéria, é criticar, e a gente sempre disse isso, né, Kleber? Nós não temos amigo na nossa profissão, não temos amigo do inimigo. Nós temos nosso trabalho. Não tem amigo do inimigo, não tem um amigo, não tem inimigo. E aí vem a autocensura, vários fatores que nós temos criticado isso. Mas a questão da profissionalização, repito, o sindicato tem que ter esse papel mesmo, a defesa do sindicato, porque é mercado de trabalho. Se quando você não nega, quando você tira o diploma de jornalista, acontece essa balbúrdia que está aí. Se você não sabe quem é quem, você não sabe, não estou falando de Itabuna nem Ilhéus, estou falando no Brasil inteiro. Você tem tanta matéria, e aí, observe, Kleber, eu estou acompanhando um tradicional jornal à tarde. Que ponto chegou o meu jornal à tarde? É uma pena, inclusive, né? Eu trabalhei no Correio da Bahia, que tanta coisa, tem coisas assim que eu digo, meu Deus do céu, quem é o editor desse jornal? Como é que está o jornal online? Picuinha, Kleber Torres usou um chapéu bonito, Benedito não comeu caruru, isso é coisa, eu não sei em inglês, gossip, né? Gossip, que é o fuxico, a fofoquinha, isso vive disso, e tem uma parcela da comunidade que é a fofoca mesmo, que é a notícia ruim, que o padre é envolvido com pedofilia, que o padre é feio, que o padre é pop, quando na verdade a discussão é outra. E aí, como você não tem capacidade, os camarada, não tem capacidade de discutir, porque ele não tem preparo, não tem estofo intelectual, ele vai discutir política ou polícia, a picuinha da política, a coisa da esquina, do cafezinho. Ele vai discutir que o Flamengo ganhou, o Vasco empatou, entendeu? Ele vai pro raso. E muita gente aplaude. Então, quando você discute coisa profunda, que jornaliza a profundidade, me diga uma coisa, Kleber, estou falando demais, me diga uma reportagem bem feita que você viu este ano no sul da Bahia. Mas reportagem. Nenhuma. Me deu uma reportagem bonita, mesmo mas aquela matéria amarrada, bonita. Olha, segura. Hoje quando eu quero ler uma boa notícia, uma notícia estruturada e tal, eu vou ler na BBC de Londres, que tem em português também, e oferece textos incríveis. Cobertura muito boa. É uma cobertura internacional. E sobre tudo, ele fala bem do Brasil, fala das questões do governo Lula, da corrupção no Brasil, fala da eleição do Papa, falou da interferência de Trump na eleição do Papa, que o vice foi lá tal, e ele era católico. Até essa relação da igreja, os caras discutem. Isso você não vê no jornalismo brasileiro. Eu sou no tempo que Itabuna recebia a revista Lifetime.
nas bancas de revista nos anos 60, 70. O Jornal do Brasil, o Estadão, vinha para Itabuna dia domingo. O Estadão circulava com 200 páginas. E tamanho standard, que é aquele tamanho grande. Hoje o Estadão circula aos domingos com 60 páginas. Kleber, tamanho, eu vou dizer mais. Há 50 anos, há 40 anos. Há 40 anos, nós tínhamos aqui assessoria da CEPLAC com 50 profissionais, Prefeitura de Itabuna, ICB, CNPC, Corpé Cacau. Você tinha uma assessoria, você tinha Jornal Agora, Jornal à Tarde, você tinha um Globo, eu fui correspondente do Globo, você foi do Jornal do Brasil, Ricardinho do Jornal do Brasil, Estadão, eu vendi matéria para a Agência Estado, vendi matéria para Esporte Express, até para Reuters, eu não escrevi mais, com Schneider, porque não sabia inglês. Eu fazia cacau. E a gente especializou, Kleber, não tem ninguém, poucos textos de cacau. E você me estimulou muito, você mergulhou no mercado de cacau e eu fui estudar cacau. E você era Jornal à Tarde, eu no Jornal da Bahia, e correspondente, e eu tive que estudar cacau. As pessoas não sabem o que é, não falam de cacau, não sabem o que é o mercado de cacau. Lógico, e depois que eu vim trabalhar na CEPLAC, aí é melhor, o espaço era melhor, eu tive chance de ler sobre cacau, não o mercado internacional, mas o mercado local, o mercado de cacau, que é o que é chocolate, o que é cacau, o que é produtor de cacau e organização. Você não vê, só vê varejo. E você não vê os bons textos. Até, por exemplo, a Folha de São Paulo, por exemplo, você sofrível. É sofrível. Parece que é feito com inteligência artificial. Você lê uma matéria na Folha de São Paulo e você vê aqui, Kleber Torres ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Você vai vendo. Você vai lendo, não tem a matéria. Não tem consistência. Parece que foi feita. E olha que a Folha de São Paulo tem um manual. O Globo, para eu vender uma matéria no Globo, eu passei um tempão com Mazei, que me levou, Raimundo Mazei, e com Patinhas no jornal. E a gente tinha dificuldade, se escrevia com medo de escrever a matéria, com segurança, Kleber. Ricardinho Batista. E você tinha o Jornal do Brasil, um texto do Jornal do Brasil, uma matéria do Jornal do Brasil assinado, matéria na Veja que você tem, Rosemarie também teve, e você não tem um texto bom, você não dá prazer de ler uma matéria legal. Lógico, os velhos jornalistas. Rapaz, eu tenho escrito num blog que eu tenho, Palavra Digital, e outro que é o Artefato 21, artigos sobre notícias em geral, porque o jornalista não pode se acomodar, sabe? Não. E eu noto que os meus leitores estão nos Estados Unidos, estão na Singapura, estão não sei onde. No Brasil é menos, tá entendendo? Quer dizer, o brasileiro não lê. E quando lê, ele lê mal também, porque os textos que eu publico, às vezes, no Facebook, eu sempre boto quando eu falo um texto falando literatura, às vezes de autores aqui da região, ninguém dá, nem o tiquetezinho pode dizer que viu, não vê. Isso acontece não no jornalismo só, não, também na literatura. Eu fiz um bate-papo lá em Salvador, o ano passado, Kleber, em relação a Jorge. Nós convivemos com o seu Jorge, o velho é o branco, né? O Jorge de cá. O seu Jorge pelo respeito. Eu conheci Jorge Amado, e nós entrevistamos ele através de Telmo Padilha, na casa de Telmo. Completou 95 anos agora, Telmo, segunda-feira, e ninguém lembrou o velho Telmo. Eu lembrei, fiz até um artigozinho. Eu e você e Zelito Reis, né? E a prefeitura, a sociedade, Telmo foi um cara que amou Itabuna da forma poeta internacional. E Jorge, Itabuna tem uma cisma com Jorge muito grande, cara. Eu não leio Jorge, não gosto de Jorge e não gosto do cara. E você pergunta isso aí. O Jorge Amado de Itabuna é homenageado como um bairro na periferia. Exatamente. Mas, por exemplo, o Centro de Cultura é Adonias Filho. E tem dois equipamentos. Tem um colégio que era o General Osório, os pontos Regime Militar botaram, que agora é Adonias Filho também. Mas Jorge Amado não tem o nome do colégio. Não tem. E o poetinho Telmo Padilha, não tem nada. Não tem nem nome de rua, nem nome de beco, nem beco, nem tem nome de escola, não sabe? Não tem um termo. E o cara que lutou muito por Itabuna, fundou rádio, e eu disse isso. A Rádio Jornal de Itabuna, ele fundou. Do Passe, e a Rádio Jornal tinha uma coisa especial, que ela copiava, no bom sentido, o modelo do Jornal do Brasil. Locutores qualificados, com boa voz, padrão, e com um padrão de notícia, hora certa, informação, hora certa e música. Aí tocava uma música, dava uma informação,
de interesse da população a hora. E você está dizendo, eu estou falando há 40 anos, você tinha 3 emissoras de rádios potentes na cidade, disputando. AM, né? AM, você tinha a Rádio Jornal e a Rádio de Clube, que depois passou a ser a Rádio Nacional e a Rádio Difusora. E tinha Valdeni Andrade, meio-dia, estourando na boca do balão, e Lucílio Bastos brigando de audiência. E uma notícia saiu, era verdade. E as duas que estão regulares na Anatel, Anatel, né? Elas estão fora do ar. Estão fora do ar. Ainda tem isso. Exatamente, Quer dizer, esse detalhe. para você ver como... E outra coisa da comunicação também que a gente tem de falar. Itabuna tem faculdade de comunicação. Forma produtores para rádio e tal. Ninguém trabalha nas rádios itabunenses. Kleber. Fechou? Fechou. Era no Nime Anguera. Eu estudei lá. Fechou. Não tem mais o curso de comunicação. Tem o curso de radialismo, que agora é mídia também, da UESC, nós trouxemos, né? Que nós, com o Dilon Pinto, com a turma, Edivaldo Oliveira, né? Da UESC. E é rádio e TV. E hoje é rádio, TV, cinema e tal. E com René Almagro. Não tem profissionais trabalhando no mercado local? Não sei. Tem filme e tal, tem profissionais. Eu estou falando, Kleber, eu estou falando de jornalista. Eu estou buscando repórter, essencialmente repórter. Eu estou falando daquele... quando eu falo da nossa profissão, eu me lembro de a primeira página, aquela comédia com... Jack Lemmon, que é um filme interessante, como a Princesa e o Plebeu também, né? Que é um filme interessante, que fala da profissão da gente. Então você não tem um repórter. E tem o Cidadão Kane, que também. é outra, a história de um dono de jornal, né? É denso. É a história do Hershey com outro nome, é um né? filme muito denso, né? Um filme bonito. Muito bonito. E que tem um segredo embutido. É uma palavra que aparece num brinquedinho dele. Roy Book, um negócio desse, tá entendendo? Exato. O filme é muito... ganhou prêmios, né? E Orson Welles, que era um gênio, e que fez um programa de rádio também genial, né? Tocou fogo no mundo, né? Ele tocou fogo nos Estados Unidos, parou nos Estados Unidos com uma novela sobre a invasão da Terra por alienistas e que, em vez de começar a novela, ele começou com a notícia, né? Aí a notícia era um fake news, que a Terra estava sendo invadida e foi dando notícia. Nessa noite, a noite toda, até de manhã, o programa, a Negros até morreu e se suicidou com medo do coisa. Bem, Bené, o papo tá bom, mas nós estamos com o tempo relativamente limitado. Infelizmente, muito obrigado pela sua presença. Kleber. Mas antes de terminar, eu tenho de falar que o Expresso do Tempo é um livro do Derivaldo Benedito, que foi publicado pela GRD Passe. Em 92, 82, que eu estou lançando o livro agora. Depois eu volto, retorno. Esses 50 anos nossos, Cássio, um momentinho, eu... Estou fazendo uns livros, Kleber. Eu estou parando, minha netinha está sendo alfabetizada e eu estou fazendo um livro, eu vou levar lá. Eu mergulhei em haikai e microcontos. Se você fez muito bom microcontos e como as pessoas leem pouco, eu publiquei, estou com 80 microcontos. E também a história da África. Estudando sobre a história da África, sobre discriminação racial, sobre isso, que é um tema atual. E jornalismo que não deixa, não. Obrigado, Kleber. Tá bem, né? Um abração, muito obrigado meu irmão. também. E como recomendação de filme, para não deixar de dar, Depois da Verdade, um filme sobre fake news, um documentário americano sobre fake news, que fala de tudo isso que a gente falou também e sobre a crise da comunicação. Obrigado, bom final de semana. Chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste através do canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias, ao entrarmos ao vivo, chega a notificação na tela do seu computador, tablet ou smartphone. Ou seja, onde você estiver, dá para assistir ao TVI News. Dá para pausar, voltar, acelerar, tudo isso aí, olha, a um clique do seu smartphone. Apontando também para o QR Code, coloca aí na tela, Cássio, para o pessoal
qual você consegue assistir a toda a nossa programação. Quero desejar então um ótimo Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para você aí de casa que é forte, que deu a vida, ou para você também que é responsável por dar amor, por educar e ensinar. Ou seja, na segunda, quando retornarmos, tem uma programação especial para você, mamãe. Um beijo especial, fiquem com Deus, ótimo final de semana e segunda-feira, a gente tem esse compromisso, eu e você, a partir das 10 horas, canal 24.2 ou através do YouTube. Tchau, tchau!